Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso, e talvez essa aula seja a aula mais importante do nosso curso. Até porque vamos começar a falar das séries uniformes e dessas funções financeiras aqui, que são as funções que nós mais vamos utilizar durante o nosso curso, durante os nossos exercícios, tá? Durante os seus estudos para certificação. Então vamos falar de PV, FV, PMT, N, I e a função Begin que eu quero mostrar para vocês também. Vamos lá, já começando a fazer exercício, porque é só praticando mesmo que a gente vai entender, né, gente? Mas antes, deixa eu apresentar para vocês essas teclas da calculadora. Então, a HP, ela tem a tecla N, que significa o prazo, tá? 6 meses, 1 ano, 2 meses, 3 anos, tudo isso a gente vai colocar aqui. É o que a questão nos der, tá? Vai colocar um prazo de 12 meses, 12N. Além disso, nós temos o I, né, que fica aqui do lado do N, que é referente a interest. Interest em inglês é taxa de juros, né? A taxa de juros da operação, 2% ao ano, 3% ao mês, tá? E essa taxa vai dizer bastante, a gente vai ter que fazer a conversão dessa taxa, né? A equivalência dessa taxa, caso seja necessário, tá? E aí a gente já aprendeu como faz a equivalência da taxa. Present value, que é a mesma coisa que valor presente, só que na sua calculadora ela é toda em inglês. Então, PV é a mesma coisa que valor presente. PMT é a mesma coisa que payment em inglês, que é parcela, prestação, é o quanto você está pagando num determinado período. E o valor futuro, FV, Future Value, que fica aqui do lado do PMT. Essas são as 5 teclinhas talvez mais importantes da calculadora para a gente, tá? Para os nossos estudos. Então vamos para um exemplo para ficar um pouco mais fácil? Vamos lá. Um cliente, ele aportou R$10 mil em um título prefixado com um vencimento de 2 anos. Sabendo que no vencimento ele resgatou R$15 mil, qual que é a taxa de juros da operação? E aí, o que eu aconselho para vocês sempre fazerem é desenhar o fluxo, tá? O quanto saiu, o quanto entrou, o vencimento, o que ele está querendo, a taxa de juros, tá? Vamos lá. Aqui no nosso fluxo nós temos as saídas e as entradas. Muita atenção aqui, porque a calculadora, a gente tem que falar para a calculadora o que saiu e o que entrou, tá? E olha só que interessante, ó. Um cliente, ele aportou R$10 mil. Então, a gente tem que falar para a calculadora assim, calculadora, saiu R$10 do meu bolso. Se saiu R$10 do meu bolso, isso daqui é uma saída. Então, se saiu, eu tenho que colocar como sinal negativo. Se eu depositei alguma coisa, saiu do meu caixa esse valor. E nesse caso aqui, vamos supor que seja eu esse cliente, tá? Nesse caso, eu aportei R$10 mil. Então, o que eu tenho que fazer? R$10 mil, eu tenho que falar que é o meu valor presente, né? É o quanto eu aportei hoje, é o quanto eu investi hoje. Então, R$10 mil é o meu PV. Só que, antes de eu apertar aqui no PV, eu tenho que apertar no CHS. Por quê? Porque é uma saída. Se é uma saída de caixa, eu tenho que entrar como sinal negativo. Então, CHS e aí sim eu coloco PV. Beleza. Agora eu tenho que colocar os outros dados que a calculadora me pediu. Qual que é o meu valor futuro? Meu FV é de 15 mil. Eu investi 10 mil e resgatei 15 mil. Então, quando eu resgato, esse dinheiro está vindo para mim. Então, esse dinheiro é positivo, né? Então, 15 mil FV. Outra coisa que a questão nos deu foi o prazo de 2 anos, né? O N. Então, ele deu o prazo aqui de 2 anos. Muita atenção, pessoal, por quê? Se a questão estiver pedindo a taxa de juros mensal da operação, o meu prazo ele tem que ser em mês. Então, o N teria que ser 24 e não 2. Tá? Agora, como ele não especificou, eu vou achar a nossa taxa de juros, o nosso I, em ano. Né, a nossa taxa anual. Muita atenção com essas conversões de taxa, porque se ele deu em ano e pediu em mês, ou eu passo tudo para ano e depois converto para mês, ou eu passo tudo para mês e jogo na questão, jogo na calculadora tudo em mês, tá? Então vamos lá. Já vamos fazer exercício para vocês praticarem e aí vocês vão ver um exemplo desse caso aqui, tá? Então vamos lá. E ele deu que o nosso prazo é de 2 anos, então eu vou colocar 2N e ele pediu a nossa taxa de juros da operação, que é o I. E aí eu só aperto o I. Significa que a taxa de juros dessa operação foi de 22,47% ao quê? Ao ano. Ao ano. E se ele tivesse pedido em mês? Se ele tivesse pedido em mês, eu poderia transformar esses 22,47 ou eu poderia simplesmente
mudar esses 2 anos aqui para 24 meses. Daria a mesma coisa, quer ver? Ó? Vamos lá. 10.000 CHS PV, 15.000 FV. Nosso prazo, 24 meses. E aqui eu peço a taxa de juros. I. Significa que 22,47% ao ano é a mesma coisa que 1,70 ao mês. Beleza? Então, a taxa de juros dessa operação pode ser 1,7% ao mês ou 22,47% ao ano, o que tiver na alternativa, tá? E é isso. Vamos fazer mais um exercício aqui, porque aqui a gente não utilizou o PMT, né? A gente não falou da parcela até agora. Aqui foi um exemplo básico para vocês, tá? Muita atenção com aquelas entradas e saídas com sinal negativo ou sinal positivo. Vamos lá. Exemplo 2. Um cliente contratou um financiamento de uma casa no valor de R$300.000. O prazo para pagamento é de 2 anos. Então a gente sabe que o nosso PV é R$300.000, né? O nosso valor presente é R$300.000. O prazo para pagamento é de 10 anos. E a parcela mensal, será de R$4.500. Qual a taxa de juros mensal dessa operação? Ele dá a parcela mensal, dá a taxa de juros mensal. Obviamente que a gente tem que passar isso daqui para mês também, né? A gente tem que passar o prazo para mês. 10 anos é a mesma coisa que 120 meses. Então o nosso N vai ser 120, tá? Vamos lá. Primeira coisa, valor presente. Quanto que é o valor presente? 300 mil. Esse 300 mil foi um depósito ou foi um recebimento? Se eu financio alguma coisa, né? Se eu faço financiamento de alguma coisa, eu estou recebendo esse valor. Né? Eu fiz um financiamento de uma casa, o banco, né? Eu peguei emprestado esses 300 mil. Se eu peguei emprestado, esse sinal é positivo. Então, 300 mil, valor presente. A minha parcela é R$4.500, então todos os meses vai sair do meu caixa R$4.500, então esses R$4.500 é negativo, então 4.500 CHS PMT. Qual que é o valor futuro? Bom, se é um financiamento, se eu estou pagando esse financiamento R$4.500 durante 10 anos, o valor futuro é zero, né? Porque eu vou quitar esse financiamento em 10 anos. Então, daqui a 10 anos, o meu valor futuro é zero. Eu posso colocar esse zero, quanto posso não colocar, tá? A calculadora vai entender que é zero do mesmo jeito. Mas eu gosto de colocar só para verificar mesmo. Então, zero, FV. Eu tenho um prazo de 120 meses, porque a parcela é mensal, né? E ele pede taxa de juros mensal também. Então, meu prazo é de 120 meses. E eu quero saber o I. E aperto o I. 1,09. Então, 1,09, o nosso I é igual a 1,09% ao mês. Essa é a taxa da operação, tá? Então, muita atenção com a entrada e saída, porque 300 mil é entrada, 4.500 é saída, e por isso o sinal negativo. É aquele negócio, entrou no meu caixa 300 mil, né? A gente pode até desenhar o fluxo, e vai saindo, todos os meses vão saindo R$4.500, durante 10 anos, até chegar aqui, o valor futuro é igual a zero. Tá? É basicamente assim que vai funcionar o nosso fluxo dessa questão. Entendido, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos fazer mais um exercício? Então vamos lá, exemplo 3. Se eu investir R$2.000 por mês a uma taxa de 1% ao mês, em quanto tempo eu terei R$1 milhão? Isso aqui você pode até fazer mesmo na sua vida, né? Se eu colocar R$500 por mês, em quanto tempo eu tenho R$1 milhão? Né? E nesse caso aqui, R$2.000. O que a gente tem que fazer? Primeiro, quanto que eu tenho hoje? Hoje eu não tenho nada. Eu vou começar ainda a juntar R$2.000 por mês. Então, meu PV, ele é zero, né? Hoje eu não tenho nada. Então, a minha parcela vai ser de R$2.000 por mês, né? Então, todos os meses eu vou colocar R$2.000 por mês. Lembrando que esse PMT tem que ser CHS, tá? Porque vai sair do meu dinheiro R$2.000 por mês. O meu valor futuro é 1 milhão, né? Que é o quanto que eu quero ter futuramente. Então, 1 milhão é o meu valor futuro. Há uma taxa de juros de 1% ao mês. Em quanto tempo eu terei R$1 milhão? N, 181 meses. Então, em 181 meses, investindo R$2.000 por mês, eu chego no meu primeiro milhão a uma taxa de 1% ao mês.
tá? 181 meses são quantos anos? Simples, né? Enter, 12, divide. 15 anos mais ou menos, tá? 15,08. Então, 15 anos, em média, eu consigo chegar aí no meu primeiro milhão, tá? Investindo R$2.000 por mês é essa taxa. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? PV, FV, PMT, NI, todas essas teclinhas nós aprendemos nesses 3 exemplos. Agora eu quero mostrar para vocês uma função muito interessante, muito importante, que é a função begin. Begin, em inglês, né, significa início. Como assim, Lucas? Vamos lá. Vamos para um exemplo, né, para ficar um pouco mais fácil. Um cliente contratou um empréstimo no valor de R$100.000, a uma taxa de juros de 2% ao mês, para pagamento em 36 meses. Considerando que o primeiro pagamento será no ato da contratação, né, a primeira parcela será no ato da contratação, qual o valor da parcela mensal? Então, o que acontece aqui, pessoal? Existe a função begin, que ela vai dizer para a calculadora justamente isso, que o primeiro pagamento foi no ato da contratação. Geralmente, quando você faz o parcelamento normal, o que a calculadora entende? Que a primeira parcela será paga no próximo mês, né, no período seguinte, seja daqui a 30 dias, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 6 meses, tá? No período seguinte. Para a calculadora entender que a primeira parcela vai ser paga no ato da contratação, eu preciso ativar a função início. E aí, o que você faz? Deixa eu limpar a calculadora aqui. Você vai ativar a função begin. Tá vendo aqui esse bag aqui em azulzinho? Essa é a função begin. E aí você vai apertar G7, tá? Então vamos lá. G7. Função begin ativada. Veja que no visor a função está ativada. Agora sim nós podemos jogar as informações da questão na calculadora, porque agora a calculadora entendeu que a primeira parcela vai ser paga no ato. Vamos lá. R$100.000 é meu empréstimo. 100 mil é o meu PV. O meu FV é 0, né? O meu valor futuro é 0. Minha taxa de juros é de 2% ao mês e eu tenho 36 meses para pagar. Quanto vai ser a minha parcela? Minha parcela vai ser de R$ 3.846,36. Por que está negativo? Porque é parcela, é um pagamento que eu vou fazer. Então, por isso que ele está negativo. Então, com a função begin ativada, né, ou seja, com o primeiro pagamento no ato, eu vou ter que pagar por mês R$ 3.846,36. Olha a diferença. Se a função begin não tivesse ativada, daria diferente. Vamos desativar a função begin? Olha só. G-end, tá? Para desativar, a gente coloca G-end. Begin é início, end é fim. Tá? Então, você coloca G-end, vê se que sumiu a função begin aqui da tela. E aí a calculadora já entende. Olha só, se a gente apertar o PMT de novo, a calculadora já vai recalcular tudo aquilo que a gente colocou, só que sem a função begin. Olha como é que vai ser diferente a parcela, ó. 3.923. Então, a parcela sem a função begin é de 3.923,29. Por que é mais cara? Porque você pagou mais taxa de juros, né? Você pagou uma taxa de juros a um montante maior. E por isso a parcela ficou mais cara. Então você dá a entrada, você pagar a primeira parcela no ato, você acaba diminuindo o valor da sua parcela ao longo do tempo, tá? E aí, muita atenção, pessoal, porque depois que você ativa a função begin, não esqueça de desativar, tá? Porque você vai fazer todos os próximos cálculos com a função begin ativada, pode dar erro em todos os seus outros cálculos. Então, lembre sempre, G-end no final, tá? Tira a função begin. A única coisa que tem que estar na sua tela é o Czinho. Beleza? Vamos fazer um outro exercício para a gente praticar? Vamos lá. Um cliente precisa pagar um IPVA de R$5.000. O mesmo parcelou, né, dividiu esse IPVA em 12 vezes, pagando a primeira parcela no ato. Considere esse parcelamento a uma taxa de 2% ao mês. Qual o valor da parcela? Mesma coisa. Vamos lá. Primeira coisa, pagou a primeira parcela no ato. Significa que o nosso begin deve estar ativado. G7. Agora sim, vamos jogar na calculadora as informações. R$5.000 é o IPVA, tá? PV. A nossa taxa de juros é de 2%, 2i. 12 vezes é a nossa parcela, né, em 12 vezes. E aí a gente tem o FV que é igual a 0, né, que a gente não precisa colocar. E aí nós temos o PMT, que a gente quer saber. Clica em PMT,
significa que a gente vai ter que pagar R$ 463,53 de parcela para quitar esse IPVA em 12 parcelas. E se a gente não tivesse com a função begin ativada? Bom, simples. G, AND, e aí a gente coloca o PMT de novo. Veja, a parcela vai ficar mais cara. E é isso, pessoal. Função begin é isso que vocês precisam saber. Espero que vocês tenham entendido. Aprendemos todas essas funções aqui, né? Aprendemos todas essas funções, mais essas duas aqui, de begin e end. E é isso. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Espero que tenham entendido. E até a próxima. Um abraço.